Fala pessoal, tudo bem? Eu estou num esforço desde o último vídeo de gravar vídeos todos os dias aqui para o canal e comentar sobre matérias de direito e fazer aquele meu clássico desabafo diário sobre alguma parte do direito penal, sobre algum caso que a gente está trabalhando hoje. Hoje o cenário está diferente, a sala principal do escritório está sendo utilizada e a gente está aqui na biblioteca. Mas vamos lá. Estava pensando, acho interessante comentar sobre medidas protetivas de urgência no contexto da Maria da Penha. Há alguns dias eu postei uma sustentação oral em uma audiência de custódia, exitosa, graças a Deus, porque existia ali um dos requisitos que eu vou comentar hoje, sobre a mulher retirar a queixa, sobre mostrar que o agressor não representa perigo, mostrar que a prisão é a última instância. Mas eu tenho aqui algumas anotações do que eu gostaria de falar. Vamos lá, sempre que acontece envolvendo violência doméstica, envolvendo a mulher, crimes como lesão corporal, injúria, ameaça, há uma pergunta por parte dos policiais que estão registrando a ocorrência, seja no local do flagrante in loco ou os policiais da Polícia Civil, quando a situação já baixou e a mulher foi até a delegacia registrar a ocorrência. Ele sempre perguntou: olha, a senhora quer representar, a senhora quer medidas protetivas de urgência? E aí, é justamente sobre isso que eu quero falar. Quando a mulher opta por representar, ela opta por registrar e requerer medidas protetivas. Vamos lá. A Lei Maria da Penha diz que quem defere essas medidas protetivas é o juiz, com algumas exceções, Polícia Civil e Polícia Militar, em casos específicos onde não há o juiz ou não há Polícia Civil, enfim, isso vai sendo gradual. Mas o que importa é que essas medidas protetivas de urgência servem para manter a mulher em segurança, para proteger a vida dessa mulher. E aí, geralmente são nesses casos, como eu falei, a injúria, a ameaça, às vezes o chamar de a ameaça, às vezes a lesão corporal, às vezes a lesão corporal sendo entendida como uma tentativa de homicídio, às vezes as agressões mútuas entre homem e mulher, que acontece, muitas vezes, graças a Deus comigo não, mas acontece, essa lesão corporal sendo entendida como algo no contexto de violência doméstica, partindo só do homem. E aí, quando eu falo na Lei Maria da Penha, e eu não sei muito o roteiro aqui, eu vou lembrando as coisas que eu vou falando, eu sempre falo sobre duas pessoas. A vítima, que é a mulher, e aí a lei diz que é vítima, o nome é vítima, e o agressor, o homem, a pessoa que comete, é sempre o agressor, mesmo sabendo que há possibilidade de ser um suposto agressor, o que se provará durante todo o processo, inquérito policial, processo criminal, suposto agressor, suposta vítima, que se provará dentro do processo e inquérito. Mas a lei fala isso, então eu trato sempre assim. E aí, quando a gente tem definidas as medidas protetivas, elas podem ser de inúmeras formas. Desde se o cara é CAC, se o cara é alguém com porte de arma, recolhimento da arma. Se ele apresenta risco com essa arma, recolhe a arma dele, tira a arma dele. Se ele apresenta risco, ele mora na mesma residência, afasta o agressor do lar. Se ele trabalha no mesmo lugar, afasta o agressor do trabalho dele. E aí aqui a gente sempre fala de casos icônicos, como por exemplo um caso de um casal que morava no terreno da mãe do cara. E aí ele foi afastado da casa da mãe dele. Ele não pôde ficar na casa da mãe dele porque teve uma medida protetiva de urgência deferida para proteger a mulher dele. Então são casos icônicos assim que chegam a ser engraçados, mas sempre existe essa possibilidade de acontecer alguma coisa assim. Por exemplo, o cara que não pôde mais trabalhar porque era na sala do lado da mulher. Claro que isso cabe um papel muito bom e muito bem feito, minucioso por parte do advogado, para mostrar assim, olha, ou ele come e trabalha na sala do lado dela, ou ele não come, ele pede demissão e não vai mais trabalhar com isso. Então existem essas possibilidades, esses casos icônicos. E daí tem aquela mais clássica, que é a ordem de afastamento. Olha, tu tem que ficar a 50 metros de distância da mulher. E aí essas são as medidas protetivas de urgência. Sempre que há uma prisão em flagrante, como o caso que nós atuamos agora há pouco, na quarta-feira passada, alguns dias atrás, que é o da audiência de custódia que eu postei. Eles estavam em bar, o casal, e aí houve uma discussão entre eles. Não sei se uma ameaça ou se uma injúria, mas o que importa é que as pessoas ficaram revoltadas com o homem saindo na rua, apanhou e foi preso em flagrante.
Apanhou, seguraram ele até a brigada vir, a brigada militar, a polícia do meu estado. A polícia do meu estado veio, prendeu, levou para a polícia civil. Ele foi preso em flagrante. Em delegacia não tem muito o que fazer. Muitas das vezes as delegadas estão contaminadas pela situação e aí então não vai ter fiança. Doutor, não vou arbitrar fiança. Doutor, vou manifestar pela prisão preventiva dele. Tudo bem, na audiência de custódia é o meu trabalho. É tentar desfazer isso. Mas aí ele vai preso. Ele vai preso, no outro dia tem audiência de custódia, e na audiência de custódia a gente tem que fazer um trabalho como naquele dia, que era mostrar que as medidas protetivas de urgência são a primeira das hipóteses que o juiz tem para adotar. Então, se o homem não tem histórico de agressão contra a mulher, se não tem nenhum outro problema, por que nós vamos botar ele na cadeia de início? Se nós não sabemos se só as medidas protetivas são suficientes, se nós não sabemos se 50 metros de distância ele vai descumprir, se nós não sabemos se ele estando morando em outro lugar ele não vai deixar ela quieta e vai viver a vida dele. Então, esse é o ponto que a gente tem que trabalhar sempre nas medidas protetivas. E aí, eu sempre preciso dizer que quando já há uma medida protetiva em favor da mulher registrada, já há deferida essa medida protetiva, depois que o homem vai lá e descumpre ela, então, tem uma ordem de afastamento de 50 metros. Certo, tá ótimo, vive tua vida e ela vive dela, mas não, daí o homem vai lá, incomoda, xinga, enfim, ou chama no WhatsApp e começa a xingar. Ele descumpriu a medida protetiva. O que o juiz vai fazer? O juiz vai dizer assim, olha, eu já tentei de tudo contigo, já tentei afastamento, já tentei, nada funciona, então só o que funciona pra ti é cadeia, fica preso. E aí, esses são os casos difíceis que a gente trabalha de Maria da Penha. Porque esses são os casos em que a gente precisa partir para uma coisa muito mais artesanal. E aqui, ó, tu tem um parente lá em tal cidade, tu vai lá para casa dele, vamos peticionar informando pro juiz que tu tem um parente de outra cidade e tu vai morar lá. Tem problema com droga? Vamos conseguir então uma clínica de internação para ti e tu vai ficar internado um tempo. Por quê? Porque daí tu vai estar longe dessa mulher. Ou mesmo, vamos demonstrar que tu vai ficar no bairro distante dela e aí tu não vai ter porquê virar a cidade e de um ponto a outra cidade só para matar ela ou para qualquer coisa. Então é aí que a gente começa a trabalhar de uma forma mais difícil. Ou de repente até mostrar que ela, pela conduta dela, já não sente mais medo de ti. Ela falou para esse, para aquele outro que não tem mais medo de ti. A gente traz declarações, as pessoas trazem, essas pessoas vídeos, as pessoas falando que ela não tem medo, que ela disse isso, que ela disse aquilo. Então daí esse é o ponto mais difícil na Maria da Penha. E quando eu falo em ponto mais difícil, tem um ponto que é o mais fácil, que é quando a mulher diz, olha, eu naquele dia, no calor do momento, eu estava nervosa e eu registrei a ocorrência. Eu não queria que ele fosse preso, eu quero retirar a queixa. Só que a Maria da Penha não é como os crimes comuns. Na Maria da Penha não tem, vou lá na delegacia e retiro essa queixa contra ti. Não tem. A Maria da Penha diz assim, ó, a mulher pode retirar a queixa mediante audiências específicas na frente do juiz até o recebimento da denúncia. E aí eu digo, se tem 10 casos de Maria da Penha, no mínimo 8 as mulheres vão retirar. E aí eu não entro no mérito de se querem, se não querem, se são ameaçadas, ou se gostam daquilo, se agem, se as coisas não aconteceram, se aproveitaram, por exemplo, da existência de uma lei protetiva. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu sei que o fato é que boa parte das mulheres vai lá e retira as medidas protetivas. Agora, nesse flagrante que eu fiz, que teve audiência de custódia, eu geralmente faço isso, eu vou lá e busco o meu cliente no presídio. Eu digo, olha, tu entrou, eu vi tu entrar, eu vou lá e vou te tirar. Eu vou contigo, te tiro daí. Entra no meu carro, busco ele, leva até em casa. E aí tinha outro saindo. Então, de 2 flagrantes que tiveram naquela noite, 2 flagrantes, tivemos 2 liberdades em audiência de custódia e as 2 a mulher retirou. Nesse meu caso, a gente tinha outras coisas para bater, mas a mulher também que retirou. Então, se em grande parte dos casos a mulher retira, o juiz não trabalharia mais. O juiz ia ficar louco de toda hora ter que estar fazendo audiência, Ministério Público, advogado, defensor público, juiz ali ouvindo a mulher retirar a queixa. Então, o que algumas varas adotam? E é o entendimento da vara aqui da minha cidade. O juiz tem um WhatsApp específico para isso, onde a mulher vai fazer um vídeo e ela vai dizer assim, olha, 1 minuto, ela vai dizer, olha, meu nome é tal, eu nesse dia estava muito nervosa, enfim, vai contar a situação em 1 minuto. Registrei a ocorrência, quero fazer a retirada por tal e tal motivo.
porque ele é meu marido e eu não tenho mais medo dele. Ela vai contar isso. E aí isso vai para a mão do juiz e aí o juiz vai ver se de fato ela tomou essa iniciativa por livre e espontânea vontade, não foi pressionada. E aí, se foi, o juiz retira as medidas protetivas de urgência. E aí, teoricamente, se há um homem preso, ele vai solto. Ou se ele não está preso, só retira as medidas protetivas de urgência. E aí é importante que o casal, se o casal vai se unir, ele volta a morar junto, tudo numa boa. Se o homem for pego com a mulher, ele não vai preso por estar descumprindo uma medida protetiva de urgência. E isso existe. Por exemplo, e aí agora eu começo a divagar sobre outros casos. Tem um caso aqui no escritório, onde houve uma agressão à mulher e que o homem e a mulher reconciliaram. Teve agressão aquele dia, os dois estavam bêbados, enfim. Houve agressão, se reconciliaram um dia depois. Passaram-se 7 anos e 11 meses. 7 anos e 11 meses. Salvo engano, a prescrição para esse crime é 8 anos. Um mês faltando para a prescrição, o Ministério Público foi lá e denunciou ele. Denúncia recebida, não tem mais o que fazer. E aí a gente está tendo que trabalhar no processo, buscando a absolvição do homem, no processo buscando desfazer toda essa situação. Por quê? Porque eles reconciliaram um dia depois e como não teve intimação da Polícia Civil, não teve fórum entrando em contato, oficial de justiça, não teve nada, eles acharam assim, bom, morreu ali, eu registrei a ocorrência, não deu em nada, voltamos, está tudo certo. E aí eles descobrem 7 anos e quase 8 anos, eles descobrem eles com uma filhinha, descobrem que aquilo ali pode dar a prisão do marido, pode dar uma pena para ele, né? E aí a gente tem que trabalhar, e aí a nossa saída nesse caso até era mas no fim acredito que vai ocorrer uma prescrição por outra situação. Porque o processo demora, os processos judiciais demoram, muito demorou na mão do Ministério Público, esses 7 anos e tanto, mas agora, já existindo um processo criminal, foi marcada a audiência para 2 anos depois, a vítima não pode ser ouvida, e aí isso vai ficar no ar, enfim, esse processo provavelmente vai prescrever, mas a gente precisou, e o marido teve que correr esse risco, esse medo que é responder o processo criminal. E aí, às vezes, se tem alguém que trabalha e não é profissional liberal, às vezes as pessoas pedem teus antecedentes, ou consultam, ou tem medo de ter botar dentro da casa por situações assim. Então é muito importante estar atento quando há um registro de uma ocorrência, chamar o advogado e dizer, olha, advogado, procura isso. Porque lá na frente, se não, às vezes a gente não espera que vá dar nada, daqui a 7 anos vai estourar a bomba. E foi esse caso. E aí, então, seriam essas os problemas e complicações. Mas, sempre quando eu falo sobre medida protetiva, o fechamento de todo esse meu vídeo a mulher pode retirar mediante uma forma específica. Os juízes, às vezes, adotam formas diferentes, que é um vídeo, que é muito mais fácil. A mulher pode retirar. Isso é importante para se o casal reconciliar, o marido não correr risco de ser preso por estar com a mulher. Porque as medidas protetivas, elas não têm um prazo determinado. Geralmente, os juízes botam um prazo de 6 meses, mas às vezes não. Elas não têm prazo de início e de final. Às vezes elas podem ficar simplesmente só vigorando. Até que um dia é um problema. Então, essas são as medidas protetivas. Comentem, vamos conversando, discutindo casos. E espero que esse vídeo ajude alguém, quem está procurando, quem está na dúvida sobre, por exemplo, reconciliei com a mulher e agora? Estou lá respondendo uma Maria da Penha. Calma que tenho que fazer, mesmo se houver processo criminal. Se tem processo criminal é mais difícil, mas tem que fazer. Certo, pessoal? Fica aí o vídeo, vamos conversando.